Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro História da Literatura, nós vamos voltar aproximadamente 3.300 anos antes de Cristo e nós vamos ir para a pré-história egípcia. Isso mesmo, nós vamos hoje mergulhar um pouquinho na história do Egito e saber um pouquinho como foi o surgimento da escrita por lá. A semana passada a gente viu sobre a escrita cuneiforme e como os sumérios na antiga Mesopotâmia desenvolveram a escrita cuneiforme. Hoje nós vamos falar um pouquinho como os egípcios desenvolveram a escrita chamada hieroglifos egípcios. Isso mesmo. O nome é um pouco estranho, mas é mais ou menos disso aí que a gente está falando. Hieroglifos egípcios. Um nome bem peculiar para a época, né? Então, gente, essa escrita era composta por caracteres pictográficos e ideográficos que representavam palavras e conceitos. Existem algumas características bem peculiares dessa escrita. Na verdade, gente, eram muitas combinações de escritas que tinha. Tinha 3 fórmulas de escrita que a gente vai ver daqui a pouco, aqui mesmo no vídeo. Mas eu quero falar para vocês, gente, que eles começaram utilizando essa escrita para fazer registros importantes, como inscrições cerimoniais e monumentos, como templos e tumbas. Isso mesmo, eles usavam para dar nomes e registrar esses tipos de documentos. Outra coisa bem interessante dessa escrita é que ela era escrita de diferentes formas, isso mesmo, ela poderia ser da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então era um pouco diferente as gravuras, o que fazia ela ser uma escrita muito complexa, bem detalhista e até mesmo um pouco artística, tendo até mesmo alguns elementos estilizados e realistas. Mas existem 3 formas de escrita que tinha o hieroglifos egípcios e nós vamos ver cada um deles agora. A primeira era hieroglifos pictográficos, que representavam objetos e seres vivos de uma forma visual, como um desenho estilizado do próprio corpo ou objeto. A segunda, hieroglifos fonéticos, que representava sons e sílabas. E são palavras que não podem ser representadas diretamente pelo pictogramas. Mas nós ainda temos uma terceira fórmula. Eu falei para vocês que o negócio era meio complexo naquela época, né? Então, já a terceira fórmula é o hieroglifos determinativos. Eram símbolos que eram colocados no final das frases como se fosse uma categoria. Isso também era considerado como uma pontuação final. Então, gente, toda essa escrita foi desenvolvida durante milênios, gente. Foi muito tempo de história para essa escrita hieroglifos egípcios. Vou falar para vocês que demorou um pouquinho para me treinar para falar essa palavra direito. Mas foi bem interessante, gente, toda essa mudança na escrita, porque como a gente viu, foram 3 formas de escrita usada em uma mesma região, cada uma com as suas individualidades e particularidades. Mas o que é interessante a gente falar, gente, é que essa escrita, depois de aproximadamente 3.000 anos, ela foi substituída pelo copita. Isso mesmo, ou outras formas de escrita mais simples. Devido à sua complexidade, ela foi substituída por escritas mais fáceis de compreensão. Até que surgiu a nossa língua portuguesa, que veio do latim, mas isso é um pouco mais para frente que eu vou falar para vocês como tudo isso aconteceu. Mas o que é interessante a gente falar, gente, é que apesar de toda a antiguidade, toda a falta de estrutura, até mesmo para desenvolver situações mais avançadas, os egípcios, como os sumérios, conseguiram achar uma forma de se comunicar. Isso mesmo, criando escritas através de símbolos, de gravuras, de desenhos ou até a própria cuma, como é o exemplo da escrita cuneiforme, os egípcios conseguiram achar a sua forma de se comunicar e de registrar os seus documentos. E daí deixa a gente na dúvida, né, gente? Como os egípcios conseguiram fazer mais uma técnica complexa, dessa vez da escrita, que muitas vezes fica até difícil da gente decifrar. Mas, enfim, né? O Egito tem os seus mistérios
principalmente os das pirâmides, e agora a gente sabe um pouquinho mais sobre a escrita. Eu espero que você tenha gostado de como surgiu a escrita no Egito. Eu volto a semana que vem, quem sabe eu fale da Pérsia. Mas já pensou, eu posso falar da Grécia também, né? Tem o alfabeto grego, que é bem interessante, tem muita coisa bem legal sobre o alfabeto grego, que na verdade ele ajudou a desenvolver muitas outras formas de escrita. Você já parou para pensar nisso? Então, semana que vem eu volto com alguma outra forma de escrita para ajudar você no seu conhecimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. E se você ainda não enviou o seu livro para o e-mail que eu vou deixar abaixo na descrição, para você publicar pela primeira vez e realizar os seus sonhos e ser escritor, não perca tempo. As vagas são limitadas, gente. Lembrando, são só 10 selecionados. Essa parceria é entre o Grupo Hoffmann Litera e a ANE, Associação Nacional dos Escritores e Editoras. Estamos esperando o seu e-mail. Eu te vejo a semana que vem. Tchau, tchau!